Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos para a nossa aula de número 2, cujo tema é tipos de força. Bom pessoal, nós temos vários tipos de força. Eu escolhi as principais para tratarmos das leis de Newton, ok? E dessa forma eu dividi em duas partes. A parte 1, que é a aula de hoje, nós vamos falar sobre a força-peso, força normal e força de tração, tá certo? Para ficar mais didático, para ficar menos conteúdo, porque fica muita informação para vocês e aí a ideia é a gente trabalhar por partes, tá bom? Muito bem, vamos iniciar então a nossa aula falando sobre a força-peso, ok? Bom, o que se trata a força-peso? Gente, olha só, existem vários tipos de força, como eu falei para vocês, né? Forças de atração, certo? A força-peso ela é uma força de atração entre as massas. Veja bem, você já teve a curiosidade de aproximar dois ímãs um do outro? Ou o ímã do ferro? Né? Existe uma força chamada força magnética. É quando eu tenho o polo sul e o polo norte e eles se juntam, né, através de uma força que a gente chama de força magnética. Vocês também já devem ter visto também, que existem forças elétricas. Né? Quando você tem uma carga positiva e uma carga negativa, eles se atraem através da força elétrica. E a força-peso? A força-peso nada mais é do que a força entre as massas. Todo corpo que tem massa, ele é atraído um pelo outro, certo? Os corpos que têm massa são atraídos um pelo outro. Pois bem, você pode pensar, quer dizer, professor, que eu tenho massa e o meu amigo também tem, ou a minha amiga. Entre nós existe força de atração? Existe. Só que essa força de atração ela é muito pequena, mas muito pequena, quase que inexistente. Por quê? Porque você está no planeta Terra. Quando você compara a sua massa com a massa da Terra, praticamente é como se a gente nem existisse. É tão pequena que a gente não consegue perceber as forças de atração entre as massas pequenas, entre eu e você, entre você e qualquer objeto. Mas quando a gente vai se referir à Terra, se você joga uma bola para cima, ela vai cair. Por quê? Porque a massa da Terra é muito grande e atrai a bola. E vice-versa, né? A bola também atrai a Terra. Só que nós não conseguimos perceber o deslocamento da Terra porque ela é muito grande. Beleza? Então, a força-peso, ela é uma força de atração entre as massas, ok? Muito bem, ela é uma grandeza vetorial, né? O que seria uma grandeza vetorial? É uma grandeza que tem que ter módulo, ou seja, tem que ter a intensidade, tem que ter a direção e o sentido. Pois bem, quando a gente vai analisar a força-peso do lado de fora da Terra, olhando do espaço, a força-peso ela tem uma direção e um sentido apontado para o centro da Terra, certo? Pois bem, quando a gente está na Terra, para as nossas situações cotidianas, a gente vai considerar que o peso ele é apontado para baixo, ou seja, ele é vertical e para baixo, tá certo? É claro que a gente não consegue perceber no dia a dia que o objeto está sendo puxado para o centro da Terra. Por quê? Porque a Terra é muito grande e a gente não tem essa noção estando na Terra, referencial Terra, tá certo? Para a gente perceber o peso, a força-peso apontando para o centro da Terra, a gente teria que sair do planeta Terra e olhar de fora, lá do espaço, beleza? Então, eu queria fechar com vocês o seguinte, estando na Terra, que são as situações que a gente estuda, ok? A gente vai considerar sempre que o peso é vertical e apontando para baixo, ok? Muito bem, como é que a gente calcula a força-peso? Gente, a força-peso ela é calculada como sendo a massa vezes a aceleração gravitacional. Lembra da segunda lei de Newton? Força é massa vezes aceleração? Pois é, a força-peso ela é uma força. Se ela é uma força, o produto da massa pela aceleração é o seu resultado. Só que tem um detalhe. Qual é a aceleração? A gente vai considerar a aceleração gravitacional local. Ou seja, se você está na Terra, você vai utilizar a aceleração da gravidade terrestre. Se você estiver em Marte, você vai utilizar a aceleração gravitacional de Marte. E por aí vai, da Lua e qualquer outro planeta ou satélite. Beleza? Então, para todos os efeitos, força-peso
é massa vezes aceleração gravitacional. Um detalhe muito importante, pessoal, a massa ela é uma grandeza escalar, ou seja, ela por si só, o valor dela já é suficiente para a gente compreender. Então, uma massa de 5 quilos, 10 quilos, essa informação já está completa, beleza? Outro ponto importante que nós já falamos na aula anterior, a massa nada mais é do que a quantidade de matéria de um corpo. Então, a quantidade de matéria ela não muda se você sair de um canto para outro. Por exemplo, se eu tenho um saco contendo 5 laranjas aqui na Terra, se eu for lá para a Lua, esse saco vai conter 5 laranjas. Se eu for para Marte, o saco ainda continua contendo 5 laranjas. O que é que eu quero dizer com isso? Que a quantidade de matéria ela não muda. O que é que vai mudar em relação a um planeta a outro? É a sua força gravitacional, ou seja, é o seu peso. Por quê? Porque a relação do peso é diretamente proporcional à aceleração da gravidade. Se eu tenho uma aceleração gravitacional alta, o peso daquele corpo vai ser alto. Né? Se eu tenho uma aceleração gravitacional baixa, o peso daquele corpo vai ser baixo. Ou seja, a massa ela não muda o seu valor. O que vai mudar é a força-peso por conta da gravidade. Beleza? Muito bem. Vamos aqui para um exemplo para a gente fixar melhor a nossa ideia. Diz assim, ó, um corpo de massa igual a 50 kg é colocado sobre a superfície de 2 planetas, X e Y, cuja aceleração da gravidade é de 8 metros por segundo e 12 metros por segundo, respectivamente. O que é que ele quer dizer com respectivamente? Se eu falei primeiro do planeta X e depois o Y, significa dizer que a aceleração gravitacional do X vale 8, que vem primeiro, e depois vem a do Y, que é 12 metros por segundo ao quadrado. A pergunta é, qual o valor do peso desse corpo nesses 2 planetas? Pois bem, pessoal, olha só, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai calcular o peso deles utilizando o quê? A massa vezes a gravidade local, ok? Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó, já está feito aqui bem bonitinho, certo? Para o planeta X nós temos Px, que eu chamei de peso do planeta X, igual a massa vezes Gx, que é a gravidade do planeta X. Se a questão me deu a massa, que é 50, e a gravidade do planeta X é 8, 50 vezes 8, 400 newtons, que é a unidade de força. Para o planeta Y, nós temos o peso, é a massa, que é 50, vezes a gravidade do planeta Y, que é 12. Então, 50 vezes 12 é 600, ok? Vamos para frente. Muito bem. Agora, vamos falar aqui nosso próximo slide, que é a força normal. O que seria a força normal? Primeiramente, pessoal, a palavra normal na geometria significa perpendicular. Ora, o que é perpendicular, professor? Perpendicular, pessoal, nada mais é do que quando 2 retas formam um ângulo de 90 graus, certo? Então, se 2 retas formam um ângulo de 90 graus, nós temos aí uma perpendicular, beleza? Muito bem, então a força normal nada mais é do que uma força perpendicular. Mas tratando-se de física, eu queria especificar para vocês que a força normal ela é uma força de contato, certo? Ou seja, para que ela exista, é necessário que haja contato entre 2 ou mais superfícies, tá certo? E outro detalhe, ela é uma força de reação, ou seja, para ela existir, antes dela existir, tem que haver uma força de ação. Então, eu coloquei um exemplo aqui, nessa figura, onde eu tenho um livro sobre a mesa. O livro, obviamente, ele tem massa. Se ele tem massa, ele tem peso. E o peso, a gente já decidiu isso aqui, né? Que ele é vertical e aponta para baixo. Então, se o livro empurra a mesa para baixo, alguém vai ter que reagir pela terceira lei de Newton. Lembra a terceira lei de Newton? Para toda força de ação existe uma reação. Então, o livro empurra a mesa para baixo. Em reação ao peso do livro, eu vou ter a normal, reagindo o peso do objeto. Então, a força normal nada mais é do que uma força perpendicular, ou seja, se você observar, a normal ela forma um ângulo de 90 graus com a superfície da mesa, né? E ela é uma reação do peso ou de qualquer outro objeto. Nesse caso, ela foi uma reação do peso, certo? Mas nem sempre ela vai ser uma reação do peso, ela pode ser uma outra força qualquer. Ou seja, ela é a reação de uma força de ação,
ok? Muito bem. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Um livro e um bloco estão sobre a mesa e suas massas são de 2 kg e 3 kg. Considerando que a gravidade, né, vale 10 metros por segundo, calcule o valor da normal nessa situação. Gente, olha só. Eu tenho um livro e tenho um bloco, certo? Um livro e um bloco. Então, eu tenho dois objetos aplicando uma força sobre a mesa. Então, olha só. Se eu tenho dois objetos aplicando uma força sobre a mesa ela vai responder essa força de ação. Então, eu tenho o peso do livro e tenho o peso do bloco. São duas forças apontando para baixo, consequentemente, eu vou ter que ter uma reação a esses dois pesos. Essa reação a gente chama de força normal, beleza? E como é que a gente calcula ela? Nada mais do que pegar a massa dos objetos e multiplicar pela sua gravidade. Então, a normal aqui vai ser igual aos dois pesos. Então, o peso do livro, a massa do livro não é 2? 2 vezes 10, 20. A massa do bloco não é 3? 3 vezes 10, 30. Então, 20 mais 30, 50. Então, eu tenho 50 newtons, né, de força normal. Por que eu tenho 50 newtons de força normal? Porque eu tenho 50 newtons de peso empurrando a mesa. E ela vai responder com a mesma quantidade no sentido contrário. Ok? Muito bem. Força de tração. Gente, a força de tração, né, a gente vai representar pela letra T, um T maiúsculo, tá certo? Nada mais é, pessoal, do que uma força que atua em cordas, cabos, correntes, tudo aquilo que é uma extensão, né, da força. Por exemplo, você pode empurrar um carro usando o seu próprio braço. Mas se você quiser, você pode amarrar uma corda e puxar. É como se a corda fosse uma extensão do teu braço, fosse uma extensão da tua força, certo? Então, toda vez que você tiver um sistema, né, que tem cordas, é porque a força que vai atuar na corda, que a corda atua, é uma força de tração. É simplesmente isso, tá certo? Muito bem, eu coloquei aí alguns exemplos para vocês verem, ó. Tem um homem puxando aqui, né, uma massa, um bloco. Você tem um bloco horizontal sendo puxado. Então veja que às vezes você usa a corda para poder agregar mais blocos, mais massas, né, para você puxar e um sair puxando o outro, tá certo? Então essas cordas exercem uma força de tração, ok? Vamos fazer aqui um exemplo, né? Ó, considere a figura abaixo e calcule a força de tração T. Bom, a corda está entre os dois blocos. Então, como é que eu faço para calcular a tração nesse sistema? Primeiro, existe uma força F de 80 newtons puxando o bloco B, consequentemente também está puxando A. Então, veja, pessoal, que a primeira coisa que eu tenho que fazer, como é que eu calculo força? A força, para ser calculada, ela é dada como sendo a massa vezes a aceleração, beleza? Então, aqui, ó, vou colocar aqui para vocês, só para vocês verem. Então, a minha ideia é, eu sei que força é massa vezes aceleração. Então, a tração, ela é uma força. Então, se ela é uma força, para calcular ela, eu vou pegar o quê? A tração vai ser igual a massa vezes a aceleração. Beleza. Eu já tenho a massa? Tenho. Eu tenho a massa. Vixe, professor, mas aí tem dois blocos, tem duas massas. Vou usar as duas? Não, pessoal. Cuidado. Vocês vão usar a massa que a tração está puxando. Se o bloco está se deslocando da esquerda para a direita, se você observar, na hora que eu cortar essa corda, quem vai ficar para trás? O bloco A. Significa dizer que a tração está puxando quem? O A. Então, na hora de calcular a tração, eu tenho que colocar a massa que ele está puxando. Se ele está puxando a massa do A, então vai ser a tração é igual a massa do A, do bloco A, vou até botar aqui, ó, com a letrinha maiúscula, do bloco A, vezes a aceleração. Beleza. Quanto é que vale a massa do bloco A? Vale 2 kg. Vezes a aceleração. Poxa, eu não tenho aceleração. Como é que eu vou calcular? Aí você vai ter que dar um pause. Vamos descer aqui e vamos calcular a aceleração. Como é que eu calculo a aceleração? Gente, se você observar, todo esse sistema ele está agregado. Ou seja, todos eles estão vinculados. O que o A anda, o B também.
Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a força, a aceleração do sistema e utilizar lá na atração. Então, olha só, a força resultante. Gente, a força F, que está do lado direito, ela está puxando quais blocos? Ela está puxando o bloco B e, consequentemente, puxa o A também. Então, a força vai ser a massa do A mais a massa do B. Professor, por que é a massa do A mais a do B? Porque a força F está puxando os dois blocos, vezes a aceleração. E aí, como é que eu vou fazer essa conta? Eu vou substituir os valores. De quanto é que foi a minha força F? A questão deu, ó, 80. Beleza. A massa do A mais a massa do B, 2 mais 6 é 8. Então, vai ficar 8 vezes o A. Ah, beleza. Como é que eu faço para calcular o A agora? O A vai ser igual, né? O A minúsculo, A igual teimosia, né? Pronto. A igual. Gente, o 8 está multiplicando A. Se o 8 está multiplicando A, para o A ficar sozinho, o 8 tem que sair de perto dele. Só que o 8 está multiplicando. Vai para o outro lado como? Dividindo. Então, fica 80 dividido por 8. E aí, a nossa resposta de aceleração vai ser igual 80 por 8 é 10. 10 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, 10 metros por segundo ao quadrado. Eu encontrei a aceleração do sistema. Significa dizer que todo o sistema está andando com aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Se o B está com 10 metros por segundo, o A está com 10 metros por segundo. Então, eu volto lá para o início e calculo a massa do A é 2, a aceleração vale 10. 2 vezes 10, 20. 20 newtons. Beleza, pessoal? Então, muito cuidado com isso, ok? Porque a tração... Ah, professor, se tivesse uma outra corda e um outro bloquinho amarrado no A, aí a tração seria o quê? A massa de todos os sistemas que a tração está puxando, ok? Vamos para frente. Exercício de fixação. Vamos lá, vamos fazer essas questões aqui, pessoal. Para o vídeo não ficar muito grande, por isso que eu estou um pouquinho apressado, tá certo? Porque senão vai ficar muito pesado. Vamos lá. Sobre a superfície da Terra, onde a gravidade vale 10, um astronauta apresenta peso igual a 700. Então, eu vou botar assim, ó, peso A do astronauta é igual a 700 newtons. Beleza. O que mais? A gravidade na Terra, vou chamar de GT, tá bom? GT. Gravidade terrestre, 10 metros por segundo ao quadrado. Show. Aí ele diz assim, ó, em uma expedição à Lua, né, o astronauta foi lá, né, onde a gravidade da Lua, eu vou chamar assim, ó, de GL, gravidade da Lua, vale 1,6 metros por segundo ao quadrado. Aí ele diz, a massa desse astronauta será igual a, na verdade é a massa e o peso, né, vamos botar assim, a massa e o peso. A massa e o peso desse astronauta será igual a quanto? Pessoal, olha só, como é que a gente vai calcular isso aqui? Primeiro, eu disse para vocês que a massa, ela não muda. A massa de uma pessoa na Terra é a mesma coisa da massa da pessoa na Lua, em Marte, em qualquer planeta. Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiramente, vamos encontrar o valor da massa dessa pessoa. Bom, nós sabemos que o peso ele é igual a massa vezes a gravidade, não é isso? Se eu vou trabalhar com o peso na Terra, vou chamar assim de T, ó, PT, e obviamente a gravidade tem que ser a da Terra, não é isso? Vou até botar o T maiúsculo para não confundir, né? Aqui, ó. Muito bem. Então, quanto é que vale o peso do astronauta na Terra? O peso do astronauta na Terra, vou tirar aqui, ó, esse A e vou botar T, pronto. Peso do astronauta na Terra. Gente, o peso do astronauta na Terra vale 700. Então, eu vou substituir aqui, ó, 700 é igual a massa, é o que eu quero saber, vezes a gravidade na Terra, que vale quanto? Vale 10. Então, gente, esse 10 que está multiplicando a massa, quando eu passar para o outro lado, ele vai dividindo. Então, vai ficar assim, ó, massa do astronauta, Mzinho, né, ó, massa do astronauta, vai ser 700 dividido por 10.
Então, a massa do astronauta, ela vai valer quanto? A massa do astronauta vai valer 70. Então, ele pesa, a massa dele é de 70 quilos. Bom, a questão quer saber qual é o peso dele na Lua. Ah, beleza. Quer saber qual é o peso dele na Lua? Vamos lá, vamos fazer quanto é que vale o peso dele na Lua. Vamos pegar aqui outra caixinha, ó. O peso, de novo, ó, peso PL, tá certo? Peso na Lua vai ser igual a massa do astronauta vezes a gravidade da onde? Da Lua. Então, o peso na Lua vai ser igual a massa, que é 70, vezes a gravidade da Lua vale quanto, pessoal? A questão deu, ó. Vale 1,6. 1,6. Quando eu multiplico 70 vezes 1,6, vai me dar 112 newtons. Ok? Então, pessoal, olha aí. A massa é 70 e o peso na Lua 112 newtons. Então, o nosso item é o item A. Ok? Próxima. Considere que as massas do sistema abaixo são MA2, MB vale 8. Dessa forma, calcule a força normal de A, B e do sistema. Beleza. Pessoal, aqui muito cuidado que tem um detalhe. A força normal do A vai ser em relação à superfície AB. E a força normal do B é em relação à superfície, o chão. Tá certo? Então, ó, a força normal do A, vou chamar assim NA, tá bom? NA vai ser igual ao peso, né, a massa, massa vezes a gravidade. Então, isso vai ser igual a massa do A vale 2, a gravidade vale 10, então 2 vezes 10 é 20 newtons. A normal de B vale quanto? É a massa, no caso aqui, pessoal, só um detalhe, é a massa do A, né? Ó. A normal de B vai ser a massa do B, vezes a gravidade, que vai ser igual, a massa do B vale quanto? 8. 8 vezes 10, 80 newtons. E aí, quanto é que vale a normal do sistema? A normal do sistema nada mais é, eu vou chamar de NS, nada mais é do que o somatório dos dois, porque os dois estão empurrando o chão. Então, vai ser a normal do A, ok? Normal do A, mais a normal do B. Então, 20 mais 80 é igual a 100 newtons. Beleza? Show de bola? Tranquila a questão, né? Próximo. Um corpo é deixado em repouso sobre um piso horizontal de um elevador que sobe acelerando. Podemos afirmar que a força normal exercida sobre o bloco é de quanto? Gente, muito cuidado nessa questão, certo? É uma questão que é bem capciosa, né? Eu não sei se eu vou conseguir mostrar isso para vocês utilizando essa aqui essa ferramenta. Mas o que é que acontece? Quando a gente tem um objeto, no caso do elevador, né? Você tem o seguinte, deixa eu ver se eu consigo colocar um desenho aqui para vocês, para facilitar o nosso entendimento. Deixa eu afastar isso aqui para cá. Não sei se eu vou conseguir aqui empurrar. Deixa eu ver aqui, F5. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá, deixa eu ver se eu pego aqui o desenho aqui. Gente, é o seguinte, ó. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu vou desenhar aqui para vocês. A situação é essa, ó. Você tem aqui o elevador, certo? Faz de conta que você tem um elevador. E aqui é uma pessoa que está aqui dentro, aqui e tal, beleza, né? A pessoa aqui em pé. O que é que acontece? A pessoa, ela empurra o chão do elevador para baixo. Consequentemente, eu vou ter uma reação. Essa reação a gente chama de normal, né? 90 graus aqui com a superfície, ó, tá vendo? 90 graus, normal. Só que tem um detalhe, o elevador está subindo. Se ele está subindo, significa que esse valor dessa normal, ela vai ser alterada. Se não tivesse subindo, tivesse parado, a normal seria exatamente igual ao peso. Nessa situação, ele seria igual ao peso. Mas ele está subindo.
Então a gente tem uma sensação de que esse valor ele é diferente. Você já percebeu quando o elevador está subindo, você tem uma sensação diferente, e quando ele está descendo, você tem uma sensação diferente também? Pois bem, se ele está subindo, significa dizer que as forças, né, que estão para cima, vamos lá, vamos fazer aqui o balancete das forças. Vou apagar aqui. Pois bem, vamos lá. Ó. Então a gente tem o seguinte, eu vou ter uma força resultante, certo? Força resultante, que vai ser igual a... Está saindo aqui do campo de visão de vocês, né? Deixa eu fazer mais para cá um pouquinho, só um instante. Então, deixa eu apagar aqui. Pronto, vamos lá. É o seguinte, eu vou ter aqui, ó, uma força resultante. E aí, pessoal, qualquer coisa eu explico melhor quando a gente for para a nossa aula virtual, tá certo? Eu não sei se eu vou conseguir ser claro com essa explicação usando essas ferramentas aqui, não. Bom, a força resultante é o seguinte, como a normal está para cima, né? É uma reação do peso. Então, se o objeto está subindo, primeiro eu coloco a normal, menos o peso. Professor, por que não é o peso menos a normal? Eu vou já explicar. Mas é o seguinte, por que é normal menos o peso? Porque o o elevador está subindo. Então vem primeiro a normal, porque a normal aponta para cima. Ah, professor, quer dizer que se ele estivesse descendo, ele estaria no sentido do peso. Aí o peso vinha primeiro, seria o peso menos a normal? Corretíssimo, seria isso mesmo. Então olha só, gente, se eu pegar esse menos P e jogar ele para o outro lado, vai ficar assim, ó, força resultante vai ser igual, igual não, mais, olha só, força resultante mais o peso. Por que mais o peso, professor? Por quê? Porque aqui ele está negativo. Quando eu passo para o outro lado, ele aparece do outro lado positivo. Então veja que agora a minha normal, essa normalzinha aqui, ela ficou o peso mais alguma coisa. Não sei quanto, mas eu sei que é mais alguma coisa. Se isso significa dizer o seguinte, que antes, quando o elevador está parado, a normal é igual ao peso. Quando o elevador está subindo, a normal é o peso mais alguma coisa. Ou seja, eu não sei quanto é, mas eu posso garantir que ela é mais do que só o peso. Então, nessa circunstância, a gente vai marcar qual item? Aí a gente volta aqui para o item, nosso item, ó. Né? Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Pronto. Então, nessa circunstância, eu vou marcar o item A. Por quê? Perdão, o item A não. O item B. Por quê? Porque ele diz assim, ó, podemos afirmar que a força normal exercida sobre o bloco, ela é menor do que a força peso? Não. Ela é maior que a força peso? Sim. Porque ela é a força peso mais alguma coisa. Beleza? Então, o item B é o item correto. Próximo. Veja a figura abaixo. Nela temos um bloco de massa de 8 suspenso por uma corda. Determine o valor da atração na corda e marque a opção correta. Gente, questãozinha simples, ó. Quer que você calcule a tração. Eu já disse para vocês, né? A tração é a força que existe nas cordas, vai ser a massa do objeto vezes a gravidade. Professor, mas o senhor está calculando é o peso. Pois é, a força de tração aqui, ela está sendo exatamente igual ao peso, porque o peso é para baixo, consequentemente o bloco puxa a corda puxa o teto, e o teto, pela terceira lei de Newton, puxa a corda, que a corda puxa o bloco. Então, eles estão em equilíbrio. Significa dizer que a atração aí é exatamente igual ao peso. Então, a massa do bloco é 8 kg e a gravidade vale 8 kg e a gravidade vale 10. 8 vezes 10, 80 newtons. Nossa resposta é o item A. Beleza? Próximo. Suponha que uma pessoa de massa de 50 kg esteja suspensa numa corda, como na ilustração abaixo. A outra extremidade dessa corda está presa num bloco de massa de 56, que está em repouso em uma superfície plana. Supondo que a aceleração da gravidade local é 10, determine o valor da força de reação normal trocada entre o bloco e a superfície. Gente, essa questão
eu poderia explicar ela melhor escrevendo num quadro. Como a gente não tem um quadro, eu vou tentar ser bem objetivo, mas na nosso encontro virtual eu vou tentar explicar isso melhor, tá certo? Caso fique alguma dúvida. O que é que acontece? Eu tenho uma caixa empurrando o solo, o chão, beleza, vai ter uma reação normal, né? Deixa eu tentar colocar aqui no desenho aqui, ó. Vamos lá. Pronto. Aqui, ó. Então, o que é que acontece? Na hora que você... Deixa eu pegar o pincel aqui. Caneta. Pronto. Então, você tem aqui, ó, o peso, certo? A caixa empurra o chão para baixo e o chão, pela terceira lei de Newton, empurra a caixa para cima. E essa força é a força normal. Só que tem um detalhe. Existe uma corda, então vai ter força de tração aqui também, ó. Uma força de tração porque tem corda. E essa tração é exatamente exercida pelo peso do meninozinho aqui, ó. Então veja que eu tenho duas forças para cima e uma força para baixo. E eles estão em equilíbrio. Se está em equilíbrio é porque é o seguinte: a tração mais o anormal é igual a quem? Ao peso da caixa. Peso da caixa. Certo? Peso da caixa. Muito bem. Quem é a tração? A tração é a força no fio. Mas qual é a força do fio? A força do fio é o peso do menino, ó. Que o menino está pendurado nessa barra puxando o fio. Então, a tração vai ser a massa do menino vezes a gravidade mais a normal, que é o que ele está querendo, e o peso da caixa, que vai ser a massa da caixa vezes a gravidade, que é vezes, viu, pessoal? Vezes. Poxa, peraí. Borracha. Apagar aqui essa sujeira. Vamos lá. Vezes. Pronto. Então vai ficar a massa do menino, 50 quilos. E a gravidade não é 10? Então 50 vezes, ele faz logo direto. 50 vezes 10, 50. Mais a normal, igual a massa da caixa, 56. 56 vezes 10 é 560. Só um detalhezinho, né, que eu esqueci de um zero bem aqui, ó. É 500, né? 50 vezes 10 é 500. Que é a massa do menino vezes a gravidade. Muito bem. Então, ó, esse 500 aqui que está somando vai para o outro lado como? Diminuindo. Então, ficou normal igual 560 menos 500 dá 60. Então, a nossa resposta aí será o item B de bola. Deixa eu voltar aqui para a tela inicial. B de bola. Item B de bola. Certo? Perdão, letra E, né? Letra E, 60. 60. Ok? Gente, vamos ficar por aqui. Desculpe a minha rapidez, porque já estamos com 33 minutos e fica muito pesado o vídeo, tá bom? Então, até o nosso próximo encontro. Bye, bye.